A história do Zé Pulinho. Era uma vez um menino chamado Zé Pulinho que não conseguia ficar quieto nem parado em lugar nenhum. Ele morava lá onde o vento faz a curva, depois de um enorme pântano, numa aldeia distante de tudo. Essa aldeia é muito antiga, com casas velhas, algumas de pedra, outras com o reboco caindo, como uma saia que se levanta para mostrar a cor da saia que está por baixo. Há muitas flores espalhadas a esmo e trepadeiras a subirem pelos muros e portões. É uma vila pacata, mas isto não quer dizer que não haja barulho quando se faz necessário. Há festas de colheita, festas de inverno e verão, de agradecimentos e pedidos. Há fora os casamentos e nascimentos, festejados com algazarra e música noite adentro. Na vila, ninguém sabia direito para que o Zé Pulinho servia. E quando ele caminhava sorridente por entre as ruelas, não havia quem não sacudisse a cabeça. O Zé dava 2 passos e no terceiro dava um pulinho para ver um ninho de passarinho, olhar por cima de um muro, pegar uma fruta no pé. Na aldeia do Zé Pulinho, a vida seguia assim tranquila, como deve ser, um dia depois do outro, quando, certa noite, se percebeu que todas as luzes das estrelas sumiram. Foi um pouco esquisito, mas as pessoas andavam tão ocupadas que não podiam parar para cuidar de uma coisa dessas. Ainda restavam a luz da lua e do sol. Foi quando a lua desapareceu do céu que alguns começaram a ficar inquietos, mas ainda havia a luz do sol. E os habitantes da vila continuaram atarefados como as formigas e não queriam ter de se preocupar com mais uma coisa. Mas então o sol desapareceu também, e era tarde demais para se tomar uma providência, porque você bem pode imaginar quão escuro tudo ficou. Você também pode se perguntar: mas e quanto às velas e lanternas? Acontece que as velas foram usadas e as pilhas das lanternas todas gastas, e o sol não voltou, nem a lua, nem as estrelas. As pessoas tinham muito medo e ficavam fechadas em casa, apalpando os móveis no escuro sem querer sair. Os habitantes da aldeia começaram a passar fome, mas o que mais poderiam fazer? Se você teve alguma boa ideia, saiba que ninguém da aldeia conseguiu pensar em algo. Zé Pulinho ficava entediado sem ter o que fazer. Pulava no mesmo lugar para não correr o risco de pisar no pé de alguém. Pulava ora num pé, ora no outro, mas dia após dia, que graça tinha! Ele então decidiu brincar para dentro e imaginou que tinha um farol bem no meio do peito. Logo, o Zé Pulinho se sentiu mais animado e mais corajoso. Dentro da sua imaginação, ele podia caminhar, pular e fazer tudo o que mais gostava. E os dias já eram divertidos de novo. Dias ou noites, porque, a bem da verdade, ninguém mais sabia quando era hora de dormir e quando era hora de acordar. O mais incrível, porém, não era o fato que metade da aldeia dormia enquanto a outra metade estava acordada, mas o fato de que a luz que o Zé Pulinho imaginava todo dia dentro do peito, como um grande farol, começou a brilhar para fora. As pessoas olharam assombradas para o Zé, e logo lá ia ele com uma longa fila de pessoas o seguindo. Agora, como o Zé estava sempre pulando, a coisa mais engraçada de se ver era o Zé Pulinho passando e pulando, e todos atrás dele pulando junto. Descobriu-se então para o que o Zé Pulinho servia. Ele passou a ser a lanterna do vilarejo. Quando precisavam enxergar, chamavam o Zé Pulinho. Se era para achar alguma coisa, chamavam o Zé Pulinho. Se era para escrever algo, chamavam o Zé Pulinho.
Se era para dar coragem, chamavam o Zé Pulinho. E ele foi ficando cansado desta profissão de lanterna. Se outros mais tivessem um farol dentro do peito, já seria um grande avanço. Ele foi ensinando para quem quisesse aprender como é que se imaginava uma luz destas, o que não era muito difícil, porque era só imaginar com bastante vontade. E quando se imagina com muita vontade, as coisas começam a acontecer. Os adultos me desculpem, mas as crianças conseguiram realizar essa façanha muito mais rápido do que os seus pais, e eram como pequenas lanternas correndo pela casa ou pelas ruas e dando pulinhos, como o Zé havia ensinado. Atrás dela vinham os pais, correndo o quanto podiam, pulando o quanto conseguiam. Mas, apesar da vida voltar um pouquinho ao normal, aqueles não eram dias ou noites felizes, e nem se podia mais dizer que um dia seguia atrás do outro. Por isso, Zé Pulinho resolveu procurar pelo sol, e pela lua, e pelas estrelas. Lá foi ele, pulando e espiando por cima da cerca, no alto das árvores, na torre da igreja. E os habitantes do vilarejo acharam que era uma boa ideia. Ninguém tinha pensado nisso antes, e saíram todos com suas luzes no peito, dando pulinhos para olhar por detrás dos muros, pelo alto das colinas, para pular com o riacho. E andavam e pulavam todos juntos, porque quando seguiam bem perto uns dos outros, todas as luzes se juntavam e era como se um pequeno sol caminhasse e pulsasse pela aldeia. Procuravam juntos, pulavam juntos e davam coragens uns aos outros. E juntos descobriram lá no horizonte, no lugar onde o sol nasce, onde a lua nasce, onde as estrelas nascem, uma enorme teia. Ao lado dela havia uma grande aranha, que se divertia em fechar, com o maior número possível de fios, a porta do céu. Acontece que o que mais assusta seres como essa aranha é serem descobertos e percebidos. E quando ela viu aquela luz toda se dirigindo para perto dela, correu o mais não poder, o que é bem rápido para quem tem 8 patas. Com facas, machados e serrotes, a aldeia trabalhou em conjunto para retirar a teia e, quando o último fio foi cortado, o sol apareceu, inundando tudo com sua luz poderosa. Deixou todos atordoados e cegos por alguns instantes, de modo que ninguém pôde ver o seu rosto ou saber como foi que ele fez para subir tão rápido até o céu. O certo é que logo ele estava lá e o dia voltou. Atrás dele surgiram no horizonte as estrelas e a lua. Era muito cedo para que voltassem para o céu. Então passaram o dia com os habitantes da vila, e aquele foi um dia bem diferente dos outros. Na hora de se despedirem, as estrelas pediram para levar a história do Zé Polinho até a casa da avó das histórias, pois ela certamente faria uma boa história-remédio com ela. Foi assim que a história do Zé Polinho foi parar num frasquinho na casa da avó das histórias, para ajudar um dia quem estivesse com medo do escuro, com medo de dormir, com medo de crescer e muitos medos mais. Foi construído para o Zé Polinho um farol bem lá no horizonte, de onde ele pode avistar tudo, do jeito como ele gosta e de onde sua luz está sempre brilhando e vigiando, impedindo que a aranha volte. O Zé Pulinho virou o faroleiro da vila. E se um dia você precisar, é só chamar.